Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mães. Hoje trago-vos um novo tema, o tema da obesidade infantil e do excesso de peso nas crianças. Pois é, a obesidade infantil é uma doença crónica que tem vindo a alastrar-se e a crescer cada vez mais no nosso país de forma preocupante. Vocês sabem como é que anda a curvatura do peso e da altura dos vossos filhos? Têm acompanhado estas questões junto do médico de família, do pediatra? É que de facto a obesidade infantil não tende a desaparecer com a idade. Nós devemos saber de que forma é que podemos prevenir um excesso de peso nos nossos filhos e devemos saber que consequências é que acarreta para o futuro deles. Vamos ouvir todas estas explicações com a nossa especialista, doutora Carla Laranjeira. Fiquem atentos, fiquem desse lado. Até já! Existem muitas crianças com excesso de peso? Sim, a obesidade é a doença nutricional mais prevalente em todo o mundo e estamos a falar da segunda causa de morte de causa prevenível em todo o mundo, sendo a primeira o tabagismo. Em Portugal, sabe-se que 1 em cada 3 crianças tem excesso de peso ou obesidade. Obviamente que há causas genéticas, obviamente que há causas endócrinas, mas no total estas duas causas são responsáveis apenas por, no máximo, 3% de todas as causas de obesidade infantil. Significa que mais de 97% deve-se ao ambiente, em particular à nutrição. E esta obesidade tem vindo a aumentar ou como é que está esta curvatura? Nos últimos anos houve um aumento assustador do número de casos de obesidade infantil e eu associo isso a 2 grandes motivos. Um deles o facto da alimentação mediterrânica, das tradições familiares deste tipo de alimentação se terem perdido um pouco. Isto porque neste momento as crianças procuram alimentos que são nutricionalmente pobres e ricos do ponto de vista energético. E estes são alimentos que estão cada vez mais disponíveis, são menos dispendiosos e, portanto, estão mais acessíveis. Sabe-se que mais de metade das crianças aos 4 anos ingerem bebidas açucaradas numa base diária. E menos de 50% das crianças aos 4 anos não ingerem vegetais no prato. Ou seja, é esta tendência para alimentos excessivamente calóricos e muito pobres do ponto de vista nutricional que resultam neste crescente número. Outro fator é, obviamente, as taxas de sedentarismo. Portugal tem as taxas mais elevadas de sedentarismo e, obviamente, que pais sedentários, pais pouco ativos, terão filhos igualmente inativos. Portanto, há aqui a noção de que o modelo parental é fundamental para a mudança de hábitos. Para intervir ao nível da obesidade infantil, temos de intervir ao nível familiar, no seu contexto familiar. E o momento da refeição é muito importante para os pais incutirem regras e, de alguma forma, darem o exemplo. Não devemos. Sim, porque eles vão procurar exatamente o que nós praticamos, não é? Sim, portanto, tudo. se eu beber uma garrafa de Coca-Cola diariamente, eles também vão querer experimentar a Coca-Cola. Sim, sem dúvida. E se o pai não come sopa, não vai conseguir pôr o filho a comer sopa também. Portanto, daí ser muito importante o modelo parental e os pais são o modelo e um modelador das preferências desde os primeiros meses de vida até. Era aí que eu queria chegar. A partir de quando é que podemos começar a falar de alimentação saudável ou estarmos preocupados com estas questões? Desde sempre. Ou seja, não estamos a falar, mais do que uma doença tratável, estamos a falar de uma doença que é prevenível e, portanto, temos que nos focar na prevenção da obesidade infantil. Ou seja, estou a falar já de momentos tão precoces como o momento da concepção, em que é fundamental adequar o peso da mulher no momento da concepção. É fundamental ao longo de todo o percurso da gravidez a mulher ter um controle adequado do seu índice de massa corporal à custa de alguma atividade física e de uma dieta equilibrada e variada. E depois no período pós-natal, após o nascimento, é fundamental
promover o aleitamento materno e uma diversificação alimentar a par de atividade física adequada à idade. Uma grávida que engorde muito poderá querer dizer então que o bebê poderá nascer também bem gordinho ou com predisposição para? Sem dúvida, tanto a mulher desnutrida, portanto, situações de subnutrição como de sobrenutrição condicionam aqui um risco acrescido de obesidade em idade futura do seu filho. Quando é que nós podemos entender que a criança sofre de obesidade? Ao falarmos de obesidade, estamos a falar de excesso de gordura corporal. E isso deverá ser detectado logo numa fase muito inicial pelo seu médico de família ou pediatra assistente, através do cálculo daquilo que é o índice de massa corporal, e que vamos avaliar a proporção, a relação entre o peso e a altura desta criança. E ao mínimo desvio daquilo que é a normalidade, deve haver intervenção a estes dois níveis. Portanto, ao nível da ingesta calórica e ao nível do dispêndio energético. Nós como é que conseguimos introduzir alimentos saudáveis nas refeições dos nossos pequenos? Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, também porque o doce é um sabor inato, nós nascemos a gostar do doce, tudo o resto tem que ser aprendido, e aprendido à custa de muitas repetições, em média 10 a 15 repetições do mesmo alimento, de forma a ele ter alguma aceitação. Não é fácil uma criança gostar à partida dos vegetais, isso dá, na verdade, algumas dores de cabeça, mas existem algumas regras simples. Uma delas já falamos, obviamente, que é o modelo parental. A criança crescer vendo os pais, o prato dos pais com o vegetal, ouvindo os pais a dizer que bem que me estão a saber estes brócolos, ou isto hoje está mesmo bom, isto é mesmo importante para tu cresceres de forma saudável. Portanto, é isto que a criança vai ouvindo ao longo do seu crescimento, é muito importante. Outro ponto é os pais não cederem ao primeiro não. O paladar salgado, todos menos o doce, têm de ser aprendidos, e portanto há que insistir com determinados alimentos e variar a sua forma de confecção e a sua forma de apresentação, de forma a haver este treino deste paladar. Outro truque que funciona em crianças um pouco mais crescidas é integrá-las naquilo que é a escolha, a compra dos alimentos e a própria confecção. Portanto, levá-las ao supermercado, à zona dos frescos, e responsabilizá-la por a escolha dos vegetais que vão ser confeccionados nesse dia. E depois até agir mostrar como é que nasceu esse vegetal. Sim, isso seria muito mais além. Poucas crianças têm essa possibilidade, mas levá-las às zonas de cultivo desse vegetal, e algumas coisas crescem e que não crescem nas prateleiras do supermercado. Hoje podemos ver no YouTube. Sim, também dá para ter uma noção, é verdade. E depois trazer a criança para a cozinha e responsabilizá-la também pela confecção, pela lavagem dos vegetais, e de acordo com a idade da criança e com a capacidade da criança, obviamente que muitas tarefas poderão ser assumidas por ela. Acho que até fazem assim umas pequenas brincadeiras nos pratos, não é? Com desenhos. Sim, e tornam os pratos apelativos e coloridos, isso é fundamental. Haver cor no prato, variedade e cor. Cada cor vai corresponder a um nutriente diferente, portanto, quanto mais colorido, mais nutrientes aquele prato vai fornecer àquela criança. Quais são os alimentos que não podem estar na dieta saudável de uma criança? Numa dieta saudável não devemos incluir açúcar, sal, alimentos processados. E se estivermos a falar do primeiro ano de vida, eu estou a considerar estes alimentos de todo contraindicados, acrescentando aqui também o leite de vaca. Portanto, no primeiro ano de vida, o leite de vaca, em natureza, está contraindicado. Obviamente que há momento para todo este consumo, e temos que transmitir à criança que não há alimentos proibidos e que, na verdade, há momentos sugestivos em que é possível ingerir todos esses alimentos processados que eles tanto gostam, sejam as batatas fritas, as salsichas, os sumos, os doces. Portanto, em nossa casa é que devemos ter cuidado com aquilo que colocamos na nossa despensa, que colocamos à nossa mesa. Uma grande preocupação, eu acho que ronda os refrigerantes.
A partir de que idade é que pode ser aceitável de vez em quando beber um refrigerante? O de vez em quando é sempre aceitável, Pronto. correto? Portanto, não sendo proibido, o de vez em quando acima dos 3 anos é sempre aceitável. Acima dos 3 anos. Mas, obviamente, que ter uma garrafa de refrigerante em casa não vai tornar o seu consumo de vez em quando e, portanto, temos aqui que o colocar fora de portas e, nesses momentos aí sim, integrá-lo sempre com conta, peso e medida. Então, qual é que deverá ser o ambiente que devemos ter em casa na hora da refeição? No momento da refeição será importante ser um momento em família, ser um momento de partilha, um momento tranquilo, sem elementos de distração, como por exemplo os ecrãs, sem televisão, sem iPads. Devem as crianças e a família comer de uma forma pausada, pousando os talheres entre cada garfada e ser um momento de partilha de alguns momentos do dia. Obviamente que estamos a falar de uma doença que é crónica. Por si só já é uma doença que abre portas a outras doenças classicamente observadas em idade adulta, como a hipertensão, diabetes, gorduras elevadas no sangue, gorduras acumuladas no fígado, problemas osteoarticulares, problemas relacionados com fatores, manifestações psicológicas. Há que dizer que estas crianças são vítimas de bullying numa elevadíssima percentagem de casos, se têm uma baixa autoestima, têm mais tarde um baixo rendimento escolar. Portanto, isto reduz francamente a qualidade de vida já em idade pediátrica. É que a obesidade não é só ser gordinho. Exatamente. A obesidade não é uma questão estética, é uma questão de saúde. E muitas vezes esse é um problema. As famílias encaram isto como algo estético e que o crescimento vai resolver, o seu crescimento estatural vai resolver toda a situação, mas na verdade o que se verifica é o contrário. Sabe-se que 50% das crianças que são obesas aos 6 anos serão adultos obesos e 70% dos adolescentes obesos serão obesos, ou seja, é uma doença que persiste ao longo da vida, na grande maioria das situações, e associada a uma comorbilidade que vai crescendo também, vai se acumulando. Pela primeira vez na história mundial, esta geração atual pode ser uma geração que tenha uma sobrevida menor e mais doença ao longo da sua vida do que a geração dos seus pais. Portanto, temos que inverter esta tendência. Temos que inverter esta tendência e a mudança tem que surgir o mais precocemente possível e no seio da própria família. Através da alimentação saudável e desporto. Exatamente. Acredito que uma das mensagens mais importantes a reter é que o excesso de peso não passa com a idade apenas porque as crianças estão a crescer e o corpo estica. O excesso de peso passa por um controlo de uma alimentação saudável e pela prática do exercício físico. Caso contrário, tende a ser cada vez pior e a agravar-se. Até ao próximo vídeo, já sabem, façam like, subscrevam o YouTube, sigam o Instagram. Até lá!